Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Continuaremos estudando literatura e agora simbolismo. Vamos lá? Eu trouxe para vocês agora um resumo dos estilos de época na literatura brasileira. Na verdade, é um panorama aí temporal, é uma linha do tempo acerca das manifestações literárias e literaturas que se desenvolvem no Brasil desde a sua descoberta. Então, pessoal, acerca dessa linha do tempo apresentada aí na tela para vocês, a gente percebe aí que nós temos as escolas ou manifestações literárias aí de todo o período de existência do Brasil. Então, a gente começa aí com 1500 até o modernismo e agora o contemporâneo, que nós daremos enfoque posteriormente. Então, assim, quando a gente fala, novamente, eu gosto sempre de enfatizar, porque nós falamos de uma diferença que existe entre uma literatura de fato brasileira e uma manifestação da literatura. O que é manifestação? É quando a literatura começa ali a se formar. A gente tem pequenos resquícios ali da formação de uma literatura, da formação de um povo. E quando a gente fala de literatura, não tem como desvincular da história, tá? Então a gente começa com o quinhentismo, que é uma manifestação literária importantíssima, que dará respaldo aí para o romantismo, que é a primeira escola literária, e posteriormente a gente tem o barroco, o arcadismo, que tem um enfoque aí numa literatura de denúncia social, e aí a gente vai para o romantismo, de fato, aí, em que a gente tem um símbolo de nacionalidade, uma maturação da literatura brasileira. E aí a gente vai para o realismo, naturalismo e parnasianismo, que acontecem simultaneamente ali no mesmo espaço de tempo. E agora, o simbolismo, que é o nosso enfoque. Então, a gente tem uma maturação maior da literatura. E aí, quando a gente fala dessas escolas literárias, é importante a gente observar que a que vem posterior vem sempre com um objetivo de esquecer a anterior ou então apagar alguns resquícios dela, o que é particularmente impossível de acontecer. No entanto, a gente observa essa tentativa. E no simbolismo não é diferente. O simbolismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu no século XIX e se opôs a outros movimentos da mesma época, como o realismo e o naturalismo. Voltando, o que foi o realismo? O que foi o naturalismo? Como o próprio nome já diz, realismo, a gente tem a representação da realidade na literatura de uma forma mesmo nua e crua, bem como ela é. E aí, quando a gente tem o simbolismo, a gente tem essa fuga, essa mudança aí da realidade. Quer dizer, se antes eu prezava para a racionalidade, agora eu vou observar mais o subjetivismo, vou voltar para o campo do pensamento, do sentimento, da emoção. Então, a gente tem essa diferença entre as duas. O simbolismo no Brasil surgiu como influência para o teatro e as artes plásticas, além da literatura, obviamente. Então, quando a gente fala de manifestações ou de escolas literárias, o desenvolvimento dela não é somente em literatura. Então, a gente está sempre vendo literatura e arte moldada ali ao recorte histórico daquela época. Aí nós temos um marco no Brasil, que foi em 1893, quando o poeta Cruz e Souza publicou as obras Missal e Broquéis. Então, Cruz e Souza é o nosso nome do simbolismo, ele é o cara que dá início a essa escola literária. Falando agora do poeta ou do escritor, enfim, nós veremos algumas produções dele e alguns aspectos aqui relatados ou falados anteriormente serão abordados. Então, nós temos aí a imagem do nosso escritor. Observaremos que ele é negro, né? Um escritor que surge aí de Santa Catarina. Está registrado na história da literatura brasileira como o mais importante poeta do simbolismo. Filho de pais negros escravizados, foi apadrinhado ainda criança pelo senhor de escravos, recebendo como afilhado
uma educação formal erudita, o que lhe possibilitou o acesso ao melhor da literatura e de sua época. Quando a gente tem um escritor negro, principalmente nessa época no Brasil, a gente observa que ele está sempre vinculado a alguém que o ajuda. Então, quando a gente fala de escritor e quando a gente fala de pessoa negra, a gente sabe que o preconceito racial no Brasil sempre foi um grande problema. Então, a gente entende aqui que esse escritor ele só tem acesso a esse autodesenvolvimento da literatura por conta da ajuda fornecida a ele aí, nessas circunstâncias já citadas. Vamos lá, características do simbolismo. Se lá no realismo eu tenho a racionalidade, aqui eu tenho a não racionalidade. Se eu tenho uma linguagem objetiva ali, que eu tenho um foco, aqui eu tenho mais um subjetivo, quer dizer, levando a uma margem para interpretações diferentes de acordo com a pessoa. Portanto, eu tenho o individualismo e a imaginação, quer dizer, o escritor aqui, simbolista, ele vai usar os recursos expressivos da língua para criar esse processo de imaginação. Então, ele dá essa liberdade de imaginação para o leitor. A gente tem o subconsciente e o inconsciente, então a gente tem sempre essa dualidade, musicalidade e misticismo. E aí a gente tem algumas figuras de linguagem que são abordadas aí, a sinestesia, a aliteração e a assonância, que tem a ver com vogais, consoantes, características específicas aí dessa literatura, mas que por enquanto não é o nosso foco. Vamos lá, novamente eu trouxe aqui outras informações acerca do Cruz e Souza, que já foi citado anteriormente. Então ele nasce aí em Florianópolis, perdão, a dicção da professora é a melhor, né? Mas vocês compreendem. Então, ele é um escritor importantíssimo, por isso é importante citá-lo, tá bom? Augusto dos Anjos, aí datado de 1884 a 1914. Ele foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Então, geralmente, esses escritores eles estão inseridos num processo de transição. E o Augusto dos Anjos é um desses poetas que ele está entre aí o simbolismo e o pré-modernismo, que nós trataremos em aulas posteriores. Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, publicou um livro intitulado Eu, e foi chamado de Poeta da Morte. Isso porque seus poemas exploram temas sombrios. E aí eu trouxe esse poema dele que se chama Saudade. Diz assim: hoje que a mágoa me apunhala o seio e o coração me rasga atroz imensa, eu a bendigo da descrença em meio, porque eu hoje só vivo da descrença. À noite, quando em funda soledade, minha alma se recolhe tristemente, para iluminar minha alma descontente, se acende o círio triste da saudade. E assim, afeito às mágoas, e ao tormento, e à dor e ao sofrimento eterno afeito, para dar vida à dor e ao sofrimento. Da saudade, na campa enegrecida, guardo a lembrança que me sangra o peito, mas que, no entanto, me alimenta a vida. Então, observa que, enquanto eu tinha ali no realismo uma produção de denúncia social, de mostrar como a sociedade estava organizada, aqui a gente tem uma poesia voltada aí para o sentimento, para a emoção, uma linguagem emotiva, quer dizer que eu foco ali na primeira pessoa, então a gente tem toda essa função da linguagem poética e emotiva envolvida. Eu trouxe agora para vocês uma questão do livro A Prova Enem, do primeiro ano do ensino médio, está na página 14, então se você estiver com esse livro em mãos, abra o livro, tá? E acompanhe a leitura comigo. É intitulado Vida Obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro,
a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber dos altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, observa nessas duas primeiras estrofes que a gente tem aí o caráter da negatividade, quer dizer, ele usa diversos adjetivos aí relacionados de forma negativa a obscuro, negro, duro. Então, ele tem esse jogo aí de vogais de consoantes, tá? Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, o que o coração te apunhalou no mundo. Então, observa aí, o que o coração te apunhalou no mundo. A gente tem uma presença de uma conotação, quer dizer, que o coração te apunhalou. Como? Tem como o coração te apunhalar quando a gente fala no sentido real? Não tem. Então, a gente tem a exploração aí da conotação. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Cruz e Souza, obra completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1961. Vamos lá para a nossa questão. Com uma obra densa, e expressiva no simbolismo brasileiro, observa que eu sempre faço questão de enfatizar que é importante eu entender, compreender o comando que essa pergunta dá. Então, em muitos casos, a gente vai ter o nome do autor, do escritor, da obra, às vezes do recorte histórico, mas muitas vezes essas informações não aparecem. E, obviamente, como nós estamos falando de simbolismo, a professora trouxe uma questão de simbolismo. E como eu identifico isso, logo no início eu já tenho aí a vinculação do simbolismo. Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Então, o que a gente observa no decorrer dessa obra? Que a gente tem sempre ali essa dualidade, essa diferença. Poxa, ele faz sempre esse jogo de ideias, jogo de palavras para mostrar essa diferença entre realidade e a não realidade. No soneto, essa percepção traduz-se em... Aí aparece uma palavrinha nova, soneto. Professora, o que é soneto? Então, em um soneto, eu tenho as duas primeiras estrofes formadas por 4 versos e as duas últimas estrofes formadas por 3 versos. Mas se você não compreendeu ainda, não se preocupe. Logo, nós teremos outra aula que tratará sobre esse assunto, tá bom? Mais importante é entender a vinculação da obra ao simbolismo. Essa percepção traduz-se em sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. E letra E, ou E, como você preferir pronunciar, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Vamos lá, observemos que em algum momento anteriormente eu falava que o nosso escritor ele era negro. Então, obviamente, a gente percebe essa vinculação. Então, a literatura ela começa sim, ela fala sim da questão da discriminação. Então, obviamente, nós sabemos que a nossa resposta é a letra A, mas de uma forma diferente de como aparece lá em Castro Alves, na terceira geração do romantismo. Para quem não lembra, a terceira geração do romantismo, ela traz aí para o centro da literatura, para o centro das narrativas, para o centro ali do poema, o eu lírico, traz ali a figura negra, traz o escravo, quer dizer, mostra para a sociedade daquela época como esse escravo vivia. Porque pensa só, quando a gente remota aí à época da escravidão, lembra sempre, a gente tinha negros sendo vendidos em praças públicas e isso era muito normal, quer dizer, o que leva o ser humano a achar isso normal naquela época. Então, Castro Alves é um escritor que dá voz aos escravos,
trata ali dentro da obra dele várias temáticas associadas aí à escravidão, desde a mostrar como as mulheres vivem naquela época, como os homens vivem naquela época, como eles estão condicionados. E essa temática, ela é abordada no decorrer aí da literatura a partir da terceira geração do romantismo e se estende aqui, mas de uma forma mais lírica, de uma forma mais intimista, voltada para o sentimentalismo, para o subjetivismo. Então, a nossa resposta é a letra A, é o sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Então, se antes eu tinha uma preocupação de mostrar ali com a condição em que os negros estavam inseridos, aqui eu mostro o sofrimento. Então, eu tenho eu lírico em primeira pessoa, quer dizer, eu tenho uma voz que fala ali no meu poema em primeira pessoa, e essa primeira pessoa mostra como ele se sente diante dessa discriminação que ele sofre, tá? Então, por que não seria aí a letra B? A tendência latente ao vício, como resposta ao isolamento social. Ele não trata do isolamento social, mas da discriminação. A gente não tem nada associado a tarefas degradantes, nem a frustração amorosa, e muito menos a algo relacionado à fé cristã, tá bom? Então, assim, fazendo um resumão do que nós vimos agora. É importante a gente compreender que eu preciso vincular a literatura a esses recortes históricos, quer dizer, se eu coloquei lá no início um panorama da literatura brasileira, se eu tenho ali um ano certinho do quinhentismo, do barroco, do arcadismo, do romantismo, quando a gente vai para o Enem, muitas vezes ele não está de forma tão expressa. Então, é importante que eu consiga verificar essas diferenças, tá? E aí de uma forma contextualizada, que é uma proposta diferente de análise e de interpretação. Então, lembra, é importante eu saber a vinculação histórica, com certeza, é tanto que é o que é essencial aí para compreender ou achar a resposta correta desta questão. Mas muitas vezes ela vem de uma forma intertextual, conectada, e que você tem que unir as pontas, tá? Então, lembrando sempre, simbolismo se opõe ao realismo, a gente tem uma literatura mais subjetiva, mais individualista, mais voltada para o sentimento, a gente tem essa sinestesia, a gente tem as aliterações. E aí, se você tiver dúvida, quiser rever essa aula ou ver outras aulas já postadas na nossa plataforma, acesse, tá? Pause o vídeo, faça as suas anotações e até a próxima.